Nesse vídeo você vai aprender como fazer dinheiro operando esse que é um dos maiores índices da economia global, o índice americano Nasdaq. Ao longo dos últimos meses eu tenho me especializado em fazer day trading nesse índice. E nesse vídeo, que se trata de uma aula, você vai entender vários detalhes acerca do Nasdaq e também como que eu faço para tomar a decisão de fazer day trading nele, nesse índice poderoso. Então, confere o vídeo, pega papel e caneta, você vai aprender bastante nessa bagaça e aí depois é só aplicar, velho. Quanto mais você faz, melhor você fica. E já não esquece de fazer aquela parada de praxe, né? Rasga o like, se inscreve no canal, ativa o sino, faz toda essa parada que você já tá calejado de saber, então manda ver aí. E no final conta pra mim o que você aprendeu nessa aula. Confere. Primeira coisa, eu quero compartilhar com vocês o que é, velho. O que é essa parada? O que é esse monstro que é esse índice americano, o Nasdaq? O Nasdaq foi fundado lá em 71, cara, 1971, pela National Association of Securities Dealers, também conhecida como o acrônimo NASD, NASD, né? A Bolsa de Valores Nasdaq era conhecida pela inovação de um sistema eletrônico automático de cotações, o Nasdaq Automated Quotations, tá? Daí vem o nome de Nasdaq. E ao final de 2020, pra vocês entenderem o tamanho desse monstro, velho, Nasdaq já tinha mais de 3.500 ações listadas na bolsa, totalizando 19,4 trilhões, velho. 19,4 trilhões. É grana pra cacildo. Você consegue imaginar, velho, tudo isso de dinheiro? Essa bolsa de valores é também conhecida pela liderança na abertura de capital de empresas, com 83% dos IPOs, né, dos Initial Public Offering. Quando uma empresa vai abrir, né, o capital na bolsa, ela faz um IPO. Tá? Em 83% dos IPOs das empresas nos Estados Unidos acontece na Nasdaq, tá? No Nasdaq. Nos últimos 7 anos. Velho, é esse brinquedinho aí que eu vou ensinar vocês a operar, a mexer hoje. Vocês já viram a grandeza desse cara. E olha que interessante, cara, esse esquema aqui, ó. O Nasdaq, como a gente viu há pouco, ele transaciona ali 19,4 trilhões, né, cara, em termos de valor de mercado, que é a junção dessas 3.500 empresas que estão listadas no Nasdaq, né? Isso é 19 vezes mais do que as 315, agora 316 empresas do Brasil, cara, que somadas ali tem um valor de mercado de 1 trilhão, tá? O Nasdaq 19 vezes maior. É muita grana envolvida, é muito dinheiro, cara, é um peso muito grande na economia. A fonte é Nasdaq e com dinheiro, né? De 2020, um dado de 2020, para vocês verem que é um dado bem recente, ok? Bom, apesar do que muitos acreditam, o índice da Nasdaq 100, né, não é composto somente por empresas de tecnologia. Empresas como Pepsi, Costco, Starbucks, por exemplo, representam o setor de consumo e varejo no índice. Nos últimos 5 anos, o índice teve maior exposição nos seguintes setores. Então, olha só, muita gente acha que o Nasdaq é um índice tão somente de tecnologia, né? Salvo engano, tá? Então, alguns dados importantes para vocês entenderem um pouco mais sobre esse camarada. Tem muita gente que vai lá, abre um índice, começa a operar, abre um ativo, seja ele qual for, e não conhece o mínimo do índice, velho. É importante você conhecer essa base, esses fundamentos, para lá na frente não te faltar informação. Às vezes você tá ali secando o gelo, cara, você não consegue sair do lugar porque te falta algum detalhe no fundamento. Então esse fundamento é importante, tá? Vamos lá. Tecnologia, aproximadamente 40% atualmente. Comunicação, 20%. Consumo cíclico, 20%. Consumo defensivo, 5%. Saúde, 5%, tá? Em outras palavras, o Nasdaq está tech, mas ele não é tech, tá? Ele está tech, ou seja, a maior exposição dele está em empresas do setor de tecnologia. 40% para ser mais exato, aproximadamente, tá? Mas não é só isso, como a gente viu há pouco. Então, olha só, esse é um dado importante, velho. Olha que massa essa informação aqui. Eu acredito que essa vocês não sabiam, essa aí vai ser surpresa para a grande maioria de vocês. A crescente procura por negociações nos índices. Ao longo dos últimos anos, a procura por negociação por índices, de maneira geral, em corretoras de CFDs, contratos futuros por diferença, né, por exemplo, a XTB é uma corretora de CFDs,
o mercado internacional de câmbio e os CFDs propriamente dito, de índices, commodities, ações e tudo mais, até criptoativos, né, tem crescido muito nos últimos anos. Como podemos observar no gráfico abaixo, em 2020, um dado recente, as negociações em índices na XTB já representavam 50% do volume total. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é uma amostragem do mercado de maneira geral, tá? Olha aqui, 50%, cara, das negociações são em índices. Depois, 37% em commodities. 12% em Forex, velho. E 1% em criptomoedas, criptoativos. Quanto que vale o PIP no Nasdaq? E aqui eu tirei um printzão da própria boleta de negociação da XStation 5, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco na prática para vocês. E observa que aqui no print, cara, na imagem, o volume, o lote padrão 1.0 no Nasdaq vale $20. Então cada PIP, e o PIP é calculado por esse caractere aqui, por penúltimo caractere, tá? O último é um pipete e o penúltimo é o PIP. Então a cada PIP que o Nasdaq se movimenta a teu favor ou contra, você vai estar ganhando $20 ou perdendo $20 usando um volume de 1.0, lote padrão, ok? Olha o spread. O spread do Nasdaq é um PIP, velho. É um PIP. Um PIP. Ok? Não paga comissão e não tem swap nem para venda e nem para compra atualmente. Joia? E a sigla do ativo para se operar na XStation 5 da XTB é o S100. O S100. Topzera? Então, olha só. Cada PIP no Nasdaq com 0.01, com microlote de volume, vale 20 centavos de dólar. 20 centavos de dólar. Se um lote padrão vale $20, cada microlote vale 20 centavos. Essa é uma informação que mostra para você que é um índice muito bom para ser operado, mas você tem que tomar cuidado se você tiver uma conta pequena, muito pequena. Porque você vai se expor bastante a esse índice, tá? Existem outros índices que são tão arrojados quanto, como o DAX, por exemplo, né? Inclusive o DAX é um dos índices mais operados. O Nasdaq, ele tá ali entre quarto e quinto mais operado em termos de índices, tá? Internacionais. Então, você tem que tomar cuidado com isso, gestão de risco, velho. Você sabe que quando você entra com 0.01, que é o lote mínimo que você pode entrar, você vai estar arriscando 20 centavos de dólar por PIP. Então, se o mercado vem 10 pips contra você, você já está $2 ali negativo, tá? Então, conta muito pequena, você vai se expor um pouco mais, tem que ter consciência disso. Na verdade, isso é uma coisa importante para a gente reforçar aqui. Cara, quando você opera com conta muito pequena, você tem que entender que você não vai conseguir fazer uma gestão de risco tão fina. Você tem que contar um pouco com a sorte, velho. Por quê? Porque qualquer movimento contra você pode te tirar de maneira precoce, tá? E aí, conforme você vai aumentando essa conta, você tem que ter consciência de trazer responsabilidade para fazer uma gestão de risco fina. Porque se você continuar contando com a sorte quando você contava quando a tua conta era muito pequena, vai dar ruim. Então, quanto maior o capital, pega essa, menor deve ser a sua exposição ao risco. E quanto menor o capital, maior deve ser a sua exposição ao risco. Deve ser. Tudo vai depender do teu perfil, do seu objetivo com essa conta de trading. Beleza? Lembrando que trading é um negócio. Vou descer agora e eu vou passar para vocês uma outra parte conceitual importante com relação ao horário que funciona esse índice americano, tá? Nos Estados Unidos, ou seja, no horário local, ele funciona das 9h30 da manhã às 16 horas. No Brasil, no fuso horário atual, ele funciona das 10h30 da manhã às 17 horas. E aqui está uma observação importante. Esse horário pode oscilar de acordo com o horário de verão nos Estados Unidos. Top! Então, hoje, quando que eu opero Nasdaq? 10h30. Sala de negociação ao vivo na comunidade Trader que Multiplica começa às 10. Então, a gente faz ali um preparatório, faz todo o passo que eu vou passar para vocês daqui a pouco de pré-decisão.
Às 10h30 o mercado abre, a gente analisa os primeiros movimentos e toma a decisão. Normalmente, quando chega no final da aula, a gente já tem a conclusão de um trade ali, né? Quando o mercado nos dá a oportunidade. Lembrando que trading é qualidade, não quantidade. Não operar também é operar. Pega essa chave aí também. Beleza? Massa, então esse é o horário de funcionamento do Nasdaq, tá? Você não precisa ficar exposto ao mercado muito tempo. É um ativo que ele tem bastante volatilidade e liquidez na abertura. Então é lindo operar o Nasdaq na abertura. Em termos de 1 hora, 1h30, estourando 2 horas, você pode resolver o seu dia em um único trade, em um único ativo. Reforçando o conceito que eu acabei de trazer para vocês, que trading é qualidade e não quantidade. Horário ok. Agora vamos falar sobre o passo a passo que eu utilizo para negociar no índice. São 5 passos. Primeira coisa, fazer o mapeamento gráfico para identificar zonas de ação. O que é fazer mapeamento gráfico para identificar zonas de ação? Primeiro, o que o mapeamento gráfico nos traz? Nos traz a oportunidade de ter mais intimidade com o ativo. Pega esse conceito. Você vai entender mais de perto como que o ativo se comporta. Você vai conseguir identificar as zonas de ação, onde o mercado de fato sentiu, tomou uma decisão. Porque o mercado ou ele toma uma decisão de rompimento, ou ele toma uma decisão de retração, quando ele chega numa zona de ação. O que é uma zona de ação? Uma zona de ação são regiões de suporte e resistência, que podem ser horizontais, que podem ser paralelas, as LTAs, LTBs, ou pode ser os próprios níveis de Fibonacci, ou até mesmo suportes e resistências dinâmicos como médias móveis. E uma das formas de aplicar a usabilidade de uma média móvel é como suporte e resistência dinâmica. Beleza? Então o mapeamento gráfico faz isso, cara, te dá essa clareza, esse nível de clareza. E quanto mais clareza e direcionamento você tem, melhores serão os seus resultados. Identificar a tendência macro e a tendência momentum é o passo número 2. Bom, tendência macro, turma. Tendência macro é aquela tendência de longo prazo. Você vai observar ela quando você estiver mapeando um gráfico mensal, um gráfico semanal, e que, evidentemente, o Nasdaq está há muito tempo numa tendência macro de alta. Top? A tendência macro é importante? Óbvio que é, porque ela é a força predominante. Nadar contra essa maré é perigoso. Porém, existem alguns momentos de correção do mercado que são muito importantes para quem opera com uma perspectiva de intraday. E a ideia que eu estou passando para vocês na aula de hoje é justamente intraday, é day trading. Como operar Nasdaq com a perspectiva intraday. Day trading, o que eu faço ali todos os dias que eu opero day trading. Terça, quarta e quinta, para ser mais exato. Quando eu opero day trading, eu faço de terça, quarta e quinta. Nesse horário aí, das 9h30 até no máximo meio-dia, tá? E de terça-feira ao vivo com os alunos da comunidade. Show! A tendência macro, então, ela é importante, fato. Só que a tendência momentum, cara, é justamente a tendência do momento onde a gente está analisando o mercado. E ela é fundamental para o processo decisório. Porque assim, o mercado, cara, ele não faz um movimento linear. Dentro de um movimento de amplitude maior, de uma tendência, ele faz o quê? Correções. Ele dá aquela respirada. Pum, pá, pum, pá, pum. E assim vai. Quando eu tenho uma mudança de viés comportamental, quando uma tendência de alta está terminando e começa a ter uma tendência de baixa, aquela correção era mais acentuada. Ao passo que eu tenho uma mudança comportamental que antes eu tinha o quê? Topos e fundos ascendentes. De repente, o mercado me deixa um topo mais baixo que o topo anterior, mudando o comportamento dele até então. E nesse momento, a correção passa a ser uma inversão de tendência. Então, numa tendência de alta, o mercado faz esse movimento. Topos e fundos ascendentes, né? Então, um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior. Quando ele muda o viés comportamental, ele faz isso aqui, pum, pá, pum. Ele deixa um topo mais baixo que o anterior. E aqui
ao invés dessa perna ser uma perna de correção, ela é uma perna de inversão. Porque o mercado muda o viés comportamental, começa a fazer topos e fundos descendentes. E isso acontece constantemente. Passo número 3, turma. Aguardar o gatilho de entrada na estratégia. Entre parênteses, reagir ao mercado. Princípio, vou passar para vocês, tá? Princípio do mercado. Princípio do trader. Princípio. Nós, traders, precisamos constantemente reagir ao mercado e nunca agir ao mercado. O mercado, ele age. O mercado é soberano, velho. Nós estamos falando de um mercado que movimenta em média de 3, num range de 3 a 7 trilhões de dólares por dia, né? Alguns momentos mais, outros menos. Na média ali, 5 trilhões de dólares por dia. Tá? Faz tempo que está nesse range e é essa a realidade. Massa. O mercado é soberano, velho. Então, o que a gente tem que fazer? O mercado age e a gente reage diante do mercado. O mercado mostra pra gente a direção. Mostra onde está a grana, aonde está o volume, aonde estão os grandes players, aonde estão os tubarões. Como que as sardinhas estão se comportando perante os tubarões. Cara, a sardinha fica tentando direcionar o mercado, cara. Fica tentando nadar contra a maré. Agora, o trader que multiplica de fato... Esse camarada, ele observa a ação do mercado e ele reage à ação do mercado. Por quê? Porque ele quer surfar a onda junto com o tubarão. Entende isso aqui que eu vou falar pra vocês aqui agora? Você pode ser sardinha na grana, velho. Você pode ser sardinha na grana hoje. Lá na frente você pode ser tubarão na grana. Mas não é porque você é sardinha na grana hoje, mano, que você não tem que ser tubarão na mentalidade. Você precisa ser tubarão na mentalidade. Você precisa ser tubarão na mentalidade, hoje, mesmo sendo sardinha na grana. E Guilherme, cara, o que é ser sardinha na grana? Cara, se você tem $1 milhão numa conta de trading, você é um baita de um sardinho rustido, mano. Por quê? Porque a gente tá falando de um mercado que movimenta em média 5 trilhões de dólares por dia. Então 1 milhão faz uma coceguinha. Uma coceguinha um pouco mais acentuada, mas faz cócegas ainda. Agora vamos pro quarto ponto. Definir o ponto de proteção, ou seja, o stop, com o risco desejado. Esse conceito de ponto de proteção, turma, o stop, cara, ele é uma proteção. O stop é um melhor amigo do trader. Eu sei que tem gente que faz gestão sem usar o stop programado, mas usa o stop, poxa. Porque se o camarada em algum momento não aceita um trade negativo, ele jamais, cara, vai conseguir fazer com que a conta dele cresça de maneira consistente. Não tem como, velho. Em algum momento você vai aceitar deixar um dinheiro na mesa. Você pode fazer uma gestão de portfólio onde a somatória das operações estão positivas, mas uma ou outra operação dentro desse portfólio vai estar negativa. E se você fecha o conglomerado de operações que na somatória está positivo, você vai assumir um trade negativo. Ou seja, você estopou, porreta. Você estopou, cara. Você só estopou na mão, diferente de um stop programado. E se você não faz isso, se você fica ali deixando a operação correr, a chance de você quebrar uma conta é iminente. Você vai quebrar, cedo ou tarde. Essa é a real. Todo o restante é a história da carochinha, cara. É gente que nunca abriu uma boleta, nunca operou, não fez nada. Não é possível, velho. Não é possível. Tá? Mas, então o stop ele é um ponto de proteção. Então uma vez que você sabe onde você vai colocar o teu stop, você tem que determinar quanto que você deseja arriscar naquele trade. O quanto você aceita arriscar no trade de maneira antecipada. E esse é um ponto fundamental no processo de decisão. Sabe por quê? Porque você tira um peso emocional muito grande daquele trade. Porque você sabe que no pior cenário, você vai deixar X% ou X de capital, da forma que você preferia olhar para isso, na mesa. E aquilo lá você aceitou antes, cara. Você aceitou antes. Uma premissa, um princípio da gestão de risco é aceitar o risco. O risco ele é evidente, ele é iminente, ele está ali.
Se você não aceita, nem desce pro play, velho. Nem desce pro play. Massa? Então é importante você entender a essência desse quarto passo aqui do processo decisório. Vamos lá. Quinto passo agora. Definir o alvo ideal, os níveis de gestão do trade e hashtag vral neles. Então esses são os 5 passos. Revisando. Passo número 1. Fazer um mapeamento gráfico para identificar zonas de ação. Ok? Passo número 2. Identificar a tendência macro e a tendência momento. Passo número 3. Aguardar o gatilho de entrada na estratégia. Reagir ao mercado. Passo número 4. Definir o ponto de proteção, ou seja, stop, com o risco desejado. O risco que você aceita antes de entrar no trade. É o pior cenário, velho. Passo número 5. Definir o alvo ideal. O que é o alvo ideal? O alvo ideal, cara, é aquele alvo que você olha assim e você fala, mano, se pegar lá... Tô boneco, papai. Tô boneco. Se pegar lá, tá massa. Tá? Esse é o alvo ideal. Mas não necessariamente você vai sair nele. Você pode sair antes fazendo a gestão do trade. Tá? Que você define no complemento aí do passo número 5 que eu disse há pouco. Definir os níveis de gestão do trade. E aí os níveis de gestão do trade você pode usar uma média exponencial curta, você pode usar zonas de suporte e resistência, você pode usar níveis de Fibonacci. A gente vai ver isso na prática, no gráfico agora, tá? E o terceiro ponto, cara, é um ponto fundamental, né? Vral neles. Uma vez que você seguiu esses 5 passos, entra no trade, mano. Entra no trade, faz acontecer. O pior cenário você sabe e agora vai buscar ganhar o jogo para ganhar o campeonato. Não é assim que funciona? É dessa forma. Estou aqui na X-Station 5, no US100, tá? No US100, que é o Nasdaq na X-Station 5. Beleza? Estou aqui no gráfico de 15 minutos. O que a gente tem que fazer primeiro, turma? Mapear o gráfico, fazer o mapeamento do gráfico para identificar as zonas de ação. Esse é o primeiro ponto. Topzera. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir para o gráfico mensal. No gráfico mensal, cara, tá evidente, velho. Tá evidente que o Nasdaq está numa tendência de alta lascada há muito tempo. Cara, desde 2007, ó. Ele tava meio lateral aqui, ó, lateralzão. De repente, aqui lá para 2018, tanto que ele sentiu pouco a pandemia. Por quê? Porque a maior exposição dele, 40% aproximadamente, está em empresas de tecnologia que foram beneficiadas pela pandemia, né? Muitas pessoas entenderam a importância do online e muitas empresas de tecnologia são empresas que estão situadas no ambiente online e cresceu bastante, né, o valor de mercado dessas empresas pela demanda, pela procura que teve. Tá? Então recuperou rapidinho, né, naquele push que aconteceu ali da pandemia. Beleza? Então, tendência de alta claríssima no mensal. Eu mapeei essa região aqui ó, em 14,57, que é o topo histórico que a gente tem aqui, né? O preço está bem próximo dela, inclusive. E essa outra região em 12,222, que conversa com essa acumulaçãozinha aqui do passado. Tá? Se a gente desce para um gráfico semanal, a gente vai dar um zoom in nessa parada. Então vai enxergar com mais detalhamento, que é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu tirar esses textos aqui. Bom, gráfico semanal agora. Zoom nele, né? Na parada, a gente consegue observar com mais clareza, então, aquela região que eu tracei de suporte, né? Por que suporte? Porque está abaixo de onde o preço está agora. E por que resistência? Porque está acima de onde o preço está agora, tá? Teto e chão. Então, aqui a gente teve um toque no passado, foi resistência, e uma vez rompido, testou como suporte. Beleza? Tá claro, turma? Vou aumentar um pouco o zoom aqui, ó. Vou aumentar um pouco o zoom e ajustar a proporção do gráfico aqui. Isso. Tá? Então, ó. Resistência, rompeu, testou como suporte. Aqui a gente tem o topo histórico aqui que o Nasdaq chegou até então. Gráfico semanal, a gente consegue observar o quê? Que na semana passada teve até um interesse, né, dos compradores, um interesse dos vendedores em levar o preço para baixo, mas quem predominou? Compradores. Ó. Sombra tem cor, sombra inferior
grande comparada ao corpo. Isso mostra que os compradores venceram esse cabo de guerra. Nessa semana, a gente está vendo predominância total de compradores. Tá? Ele ameaçou fazer uma correção de baixa, mas já foi anulada. Compradores estão fortes ainda, seguindo a tendência macro. Então a gente já respondeu a pergunta do segundo item, né? Do segundo passo. Qual que é a tendência macro? Tendência de alta. Beleza? Então eu vou descer um pouco mais agora. É esse processo que eu faço. Vou descer agora para o gráfico diário. Vamos ver no gráfico diário se tem alguma informação relevante para a gente. Cara, tem uma informação relevante no gráfico diário, que é essa zona de suporte aqui, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui no canto esquerdo, pego linha horizontal e traço aqui essa região como sendo uma região de suporte, tá? Eu vou mudar a cor para ficar fácil de identificar visualmente, inclusive. Aqui eu vou deixar na cor amarela. Aplicar, porque eu sei que essa zona da cor amarela aqui é uma zona de suporte do gráfico diário. Mapeado o gráfico diário. Então vamos fazer o seguinte, descer um pouco mais é o nosso avião para ter uma visão mais aproximada, mais detalhada, tá? Vamos dar uma analisada aqui agora no gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, velho. Olha aqui, cara, na região de suporte que a gente mapeou lá no gráfico diário, a gente tem um fundo duplo clássico. Bonito, boneco. Olha esse fundo duplo, que massa. Ó, pá, pum. Fundo duplo bonitão aqui, né? O preço sentiu de fato essa região. Deixou um candle de ignição de força compradora, subiu aqui, ele deixou inclusive um topo duplo, né? Olha que bonito o padrão aqui, cara. Tem um W grandão. E além do W, dentro do W, teve um M. Né? Olha que massa. E aí o preço retraiu, entrou força compradora, deu engolfo de alta, sentiu a região de resistência, deixando o topo duplo, veio, testou a região de suporte do passado, deixou um candle de força compradora, né? Sombra tem cor, sombra inferior forte, confirmado pelo candle seguinte de força compradora e vral. Foi para cima com força, né? Foi lá buscar a média de 200, que o preço se distanciou da média de 200 de forma brusca, né? Ele foi buscar a média de 200. E aí ele rompeu, ó, ele rompeu a média de 200, retraiu, testou ela como suporte e agora está querendo pegar a ignição para subir, né? Para subir. Olhando aqui por 4 horas, a gente tem um espaço legal até ele buscar o topo histórico, né? A máxima histórica, se caso ele romper esse pivô aqui. Vai ficar bonito, vai nos dar oportunidade aí na ponta compradora. Pode ser que amanhã a gente possa surfar uma onda legal na ponta compradora, se caso nós tivermos um rompimento dessa região de resistência aqui, desse pivôzinho do RRC da média de 200, tá? Então, ó, rompimento, retração, vamos ver se ele tem força para continuar. Tendência macro de alta, tendência até agora aqui, alta pura, tá? Só que, como eu disse para vocês, o objetivo aqui é passar uma visão intraday, day trading. Então, o que a gente vai fazer? Vai cair para os time frames menores, né? Então, eu vou vir aqui agora para o gráfico de 15 minutos. Beleza? Gráfico de 15 minutos, velho. Aqui o negócio começa a ficar interessante. Gráfico de 15 minutos, para mim, é um dos gráficos mais importantes para o day trader, né? Por quê? Porque a gente tem uma visão clara, diminuindo um pouco o zoom aqui, ó, do que rolou no dia anterior em termos de comportamento. E essa informação do dia anterior, ela é fundamental para nos trazer qual que é a tendência momentum. Então, a tendência macro é de alta. Se a gente observar aqui, a tendência momentum do dia anterior é de alta também. Né? O mercado saiu desse ponto na abertura e chegou nesse ponto no fechamento, velho. É de alta. Ele até ameaçou fazer um ombro, cabeça a ombro aqui, que não conseguiu romper a neckline, não teve evolução, né? Continuou subindo. Beleza? E aí o que eu faço no intraday, turma? Presta atenção. Eu traço como zonas de ação, que são suportes e resistência, pontos onde o mercado toma uma decisão. Na máxima do dia anterior, ó, esse é o ponto máximo que o preço chegou no dia anterior. E aqui eu mudo a cor. Eu coloco na cor branca. Máxima do dia anterior, mínima do dia anterior. Esse é o mínimo que o preço chegou, ó, ponto mínimo que o preço chegou no dia anterior. E o preço de abertura do dia atual, do dia que eu estou operando, né? No caso, o preço de abertura foi aqui, ó. Foi aqui nesse candle dessa
linha vertical aqui, que é a linha que mostra o fechamento do dia anterior e o início de um novo dia. E aí eu começo a analisar o comportamento do preço nessas zonas de ação. Por que eu mapeio as zonas de suporte e resistência nos time frames maiores? Porque pode vir a confluir com uma zona de suporte e resistência intraday. Pode ser, por exemplo, que essa região da máxima do dia anterior conversasse com uma resistência que eu tracei lá no gráfico diário, velho. Então ela tem mais força ainda, é como se tivesse uma blindagem melhor num colete à prova de balas. Manja? Então, o que o mercado fez quando ele abriu? Ele continuou trabalhando acima do preço de abertura, De repente aqui, velho, ele deixou aquele padrão que eu falei para vocês agora há pouco. Ele fez o quê? Ele deixou um topo mais baixo que o topo anterior. Ameaçando fazer uma correção de amplitude maior comparado ao dia anterior, a tendência momentum de alta e a tendência macro de alta. E aí, ele trabalhou abaixo das médias, veio, retraiu, só que ele não conseguiu ter evolução, cara. Ele não chegou nem a vir buscar a média de 200, né? Só que, com base nessa informação aqui, às 10h30, quando o mercado abriu, eu entendi que existia uma probabilidade maior de eu surfar uma onda intraday na ponta vendedora do que na ponta compradora. Por quê? Porque a tendência momentum, no momento que eu estava operando, estava mostrando para mim que o mercado estava num ponto de correção. Então, eu espero que o mercado abrir às 10h30, no fuso horário atual aqui do Brasil, estou falando de São Paulo, às 10h30, observo o primeiro candle de 5 minutos, vejo como ele vai se comportar. Com base no comportamento desse candle e de toda essa análise feita, eu tomo a decisão de entrar no trade posicionando uma ordem pendente ou não, ou de aguardar. Foi isso que aconteceu no dia de hoje, né? Então, o mercado abriu às 10h30, caí para M5, velho. Caí para M5, ó, o que rolou, cara? Em M5, o mercado deixou um baita pimbarzão aqui, mano. Ó, esse candle aqui, ó. Um candle forte de força vendedora. Tá evidente, ó, um topo mais baixo que o anterior, sentiu aquela região de resistência, começou a mostrar para mim que estava com vontade de fazer uma correção. Um candle de força vendedora. Foi o primeiro candle da abertura. 10h35 fechou esse candle, né? Tô falando do gráfico de 5 minutos. Próximo candle, ele veio testar a média de 200. Zona de suporte dinâmico. Braço de ferro. Próximo candle. Confirmou a predominância de vendedores. Hoje, o que eu fiz? Tomei como decisão posicionar uma ordem pendente abaixo daqui, ó, desse camarada aqui, ó. Desse candle que testou a média de 200. Nesse ponto aqui, tá? E aí, nesse candle de indecisão, abriu o trade, né? O stop eu deixei o quê? Eu deixei nessa região de preço aqui. E aí, veio, pegou, subiu, testou de novo e continuou evoluindo. Só que, como eu sabia que a tendência macro é de alta, no dia anterior ele fez um movimento forte de alta, né? Com casco grosso, experiente, analisando o mercado, operando o Nasdaq há um tempo, tendo intimidade com o ativo, que eu falei na parte de princípios da nossa aula, na parte teórica, eu falei assim, velho, eu vou proteger rápido essa operação, por conta disso. Por quê? Porque o mercado ele pode a qualquer momento entrar a força compradora de novo, cara. O negócio tá boneco para os compradores. Não mostrou ainda fraqueza por parte dos compradores, nem na macro nem na momento. Então, se porventura ele anular essa força vendedora momentânea, eu tô fora, né? Já deu uma surfadinha legal. E aí eu fiz isso. Protegi a operação. Eu esperei o mercado mostrar para mim na abertura que ele estava com mais interesse por parte dos vendedores do que dos compradores. Existia uma possibilidade de ele fazer uma correção dessa perna de alta do dia anterior.
E aí eu entrei vendido, depois que o mercado me deu o sinal. E aí a gente vai fazendo a gestão do trade, tá? Inicialmente, nesse trade, eu arrisquei menos que 1%. No final das contas, saí ali no 0 a 0, levemente positivo, né? Porque eu nunca deixo no 0 a 0 mesmo. Sempre deixo um pouquinho para sair com aquele sentimento de que, coloquei um dinheirinho no bolso, cara. Por menor que seja, coloquei, tá? Então, são esses passos que vocês precisam seguir. Revisando aqui, ó, fazer um mapeamento gráfico para identificar o quê? As zonas de ação. Segundo passo, identificar a tendência macro e a tendência momento. Fizemos isso. Terceiro passo, aguardar o gatilho de entrada na estratégia. Então aqui, a estratégia que eu utilizei foi o Price Action propriamente dito, né? O que eu chamo de método X. Eu uso as médias. Essas médias aqui, turma, para vocês saberem. Deixa eu tirar essas linhas todas aqui para ficar mais limpo o gráfico aqui, cara. Eu só traço essas linhas no momento que vou fazer análise, mas eu não gosto de deixar o gráfico muito poluído, não. Essas médias, a média de 7 exponencial é a média mais curta, tá? Eu gosto dela para fazer a gestão do trade nessa estratégia, no método X, né? Serve como trading stop. Essa amarelinha aqui é uma média simples de 21 períodos, uma média clássica, né? Comumente usada. E a vermelhinha, duzentão, né, velho? Bem usada, bem clássica, 200 períodos simples. Ok? Bom, legal. Então, aguardo o gatilho de entrada na estratégia, reagir ao mercado, define o ponto de proteção, o stop, defini, entrei com o risco projetado, defini o alvo ideal. Alvo ideal aqui, turma, o que eu fiz? Eu vim aqui para o gráfico de M15 mesmo, foi para o gráfico de M15 mesmo, até M30 eu dei uma olhada, tá? Para olhar o quê? Referências do passado. E aí eu posicionei o meu alvo nessa região que no passado o preço ficou meio acumulado, tá vendo? Ó, foi resistência. Então eu projetei o meu alvo ideal nessa região. Se o preço tivesse força para evoluir, ele sairia aqui. Porém, a gente analisou com base no comportamento do mercado naquele momento em 1 hora, a gente analisou que existia inclusive uma possibilidade dessa operação de day trading virar um swing trading. Por conta disso aqui, ó. O mercado estava longe da média de 200, a gente tem aquele conceito de imã, né? O preço distante da média de 200, ela funciona como imã, tá? Pode ver que todas as vezes que ele se distancia de forma brusca, ele tende a buscar a média, ó. Se distanciou da forma brusca, chegou próximo, não teve força suficiente, se distanciou, tá mais distante ainda. A 1 hora ele vai corrigir na média. A média vai até o preço? Vai, mas não na mesma velocidade que o preço vai até a média. Ok? Então, média de 200 distante. Esse candle aqui, cara, ó, um candle de força compradora, boneco, né? Força vendedora, desculpa. Força vendedora, boneco. Então, algumas informações importantes. E aí, um gatilho de venda no intraday, pode ser que a gente consiga transformar uma operação de day trading em swing trading e fazendo a gestão dessa operação. A relação risco-retorno fica maravilhosa, né? Você arrisca pouquinho e pode pegar uma relação risco-retorno de 5, 10, 15 para 1, muitas vezes. Acontece? Acontece. Nem sempre, tá? São raros os momentos que você consegue dar uma acertada dessa, mas quando acontece, papai, é boneco. Só que como a gente viu, o preço não teve, né, evolução. Mas o alvo ideal foi projetado com base nisso que eu falei para vocês aqui. Beleza? Legal. Depois disso, você avalia o quê? Os níveis de gestão do trade. E como que eu faço para fazer gestão do trade? Da mesma forma, tá? Eu gosto de usar regiões de suporte e resistência do passado para me dar referência para eu fazendo a gestão. Então, por exemplo, se eu entro com um lote de 1.0, com um lote padrão, eu vou tirando o lote conforme o preço vai vindo a meu favor. Então eu uso pontos de suporte e resistência do passado para poder fazer a gestão do trade, tá? Uso zonas de retração de Fibonacci, regiões de Fibonacci também como parâmetro, e a média móvel curta. Vamos falar das zonas de suporte e resistência. Então, por exemplo, vamos supor que esse trade de venda tivesse evoluído. Primeiro ponto que a gente poderia fazer uma saída parcial aqui, turma. Aí, as médias móveis, tá? Seria na média móvel de 200. O preço chegou na média móvel, eu faço uma parcial nela, tá?
E aí eu posso pegar o stop, que por exemplo, ó, se o stop tivesse aqui nessa região, se tivesse entrado vendido aqui, por exemplo, e o preço chegou até a média de 200, você pega o stop, traz para o break-even, tá? Faz a parcial na média de 200, está protegido a operação. Se o preço retrair, você sai aqui com a segunda parte. Se ele continuar evoluindo, você busca outras regiões do passado como parâmetro. E aí você pode, por exemplo, pegar essa região aqui, por exemplo, de resistência no passado, que aqui vai funcionar como suporte, ó, resistência, suporte. Então pode ser uma outra região. Além disso, você pode fazer o quê? Cara, você pode pegar Fibonacci, velho. Você pode pegar Fibo dessa perna de alta toda aqui, ó, desse ponto referencial, né? Aqui do passado até a máxima que o preço chegou até então, e usar essas regiões de Fibo como regiões para a tomada de decisão de fazer a gestão do trade, de ir tirando o lote, por exemplo, ou pegando o stop descendo nível a nível. Então, por exemplo, você entrou com um lote mínimo 0.01, não tem como tirar o lote, não tem como fazer saída parcial. Quando o preço chega em 38.2, você pega o stop e coloca em 23. O preço continuou caindo, chegou em 50, você pega o stop e coloca em 38. Continuou caindo, chegou em 61, você pega o stop e coloca em 50. Dessa forma, você vai colocando fatias do movimento no bolso, até que chega uma hora que o mercado volta e te tira. Tá? Mas você surfa o máximo possível da onda. Beleza? Uma outra forma, média móvel exponencial. Vou aumentar o zoom aqui. Ó, entrei vendido aqui, por exemplo, né? Quando que eu vou tomar a decisão de mexer no meu stop? Ó, quando um candle fechar contra a média móvel. Então, esse candle verde fechou contra a média móvel de 7. Aí o que eu faço? Eu pego o meu stop, que estaria nesse ponto, e coloco pouco acima do candle que fechou acima da média de 7 nesse exemplo de venda. O preço continua caindo, velho. Pum, 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 pum. Quando que eu faço uma gestão de novo? Quando um outro candle fechar contra a média de 7. Nesse ponto aqui. Aí depois ele veio aqui e me tirou. Tá? Ou se não te tirou aqui, tenha te tirado aqui. Tá? Mas você pegou esse pedaço aqui do movimento e colocou no bolso. Se o trade continua tendo evolução, você vai usando a média de 7. Olha o exemplo de quando o mercado pega uma tendência maior a 45 graus, né? Que foi o caso aqui dessa compra. Ó. Pá, foi escorando, tá vendo? Ó? Até que chegou uma hora que de fato ele inverteu aqui, né? Mas se você entra comprado aqui embaixo, por exemplo, você ia sair só aqui em cima, basicamente. Tá? Então dessa forma você vai fazendo a gestão do trade. E aí, com base em todo esse entendimento, todo esse passo a passo, vral, né, velho? Vral neles. Bagaça, né? Pô, eu tenho certeza que se você não operava, pelo menos uma curiosidade de entender como funciona e aplicar isso que você acabou de aprender, você teve. E olha só, você quer aprender a fazer essa parada na pressão, a construir o teu negócio de trading do jeito certo, a ter direção, clareza, para que você conquiste a liberdade e poder de escolha que você tanto almeja através da profissão trader, do teu negócio de trading. Mas assim, ó, aperta no link logo abaixo e cai para dentro da comunidade Trader que Multiplica. Um ambiente preparado para te ajudar a desenvolver o teu negócio de trading e conquistar essa liberdade e poder de escolha que você merece, mas que você precisa pagar o preço para conquistar. Eu quero te ajudar com isso. Aperta, se tiver aberto as vagas, cai para dentro. Se não tiver, entra para ver se espera. Forte abraço, tamo juntão e até o próximo vídeo.